Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui novamente para poder terminar a duras penas. Se alguém vê aqui no cantinho, eu não sei se o brilho está ajustado. Eu sei que tá chovendo. Vamos lá, ajusta o brilho. Aí, em tese, ajustou o brilho. Vocês verem, estou gravando esse vídeo atrasado. Já passou do horário da entrega do relatório. Porque essa semana eu tô muito no cu do peru, pra falar a verdade. E estou aqui para poder falar bem, tentar ser sucinta, né? Porque eu recebi várias reclamações a respeito de vídeos que demoram bastante. Então eu tô aqui para poder tentar ser um pouquinho sucinta e falar a respeito de um contador em anel. O que acontece? Eu vou botar mãozinhas aqui para vocês não ficarem só olhando para a tela, né? Mas contadores em anel têm tendência a fazer, tipo, uma contagem que não acaba, ela não se encerra, mas ela tem um determinado ciclo que se repete, tá? Ela só acaba quando você termina quando você termina a simulação. Normalmente ela é caracterizada por uma quantidade N de estágios, uma quantidade N de estados, na verdade, perdão, que a gente define da maneira que a gente quer ou da maneira que o circuito requer que essa contagem seja caracterizada. No meu caso, por exemplo, como assim, o relatório deu a entender que a sequência era livre, né? Eu pensei em fazer a sequência de Fibonacci, porque a gente tá falando de sequência, contagem, piriri, pororó. Eu pensei em fazer, sequência de Fibonacci. Aí ficou muito sem graça, ficou muito sem sal. E eu também já tô entregando esse relatório atrasado, né? Por quê? Porque esse cacete desse contador aqui me deu uma leve dor de cabeça e o contador síncrono também me deu uma dor de cabeça, muito maior do que devia. Então eu resolvi virar e falar, foda-se, vai contar de 2 em 2, tá? Então se vocês perceberem aqui, essa setinha que ela caracteriza o início da contagem, né? Ela caracteriza o primeiro estado, que é o estado A, em que as nossas saídas estão zeradas. Então eu manjei muito nessa aí, porque a gente já inicializa normalmente a gente inicializa contadores com 000. Depende da quantidade de flip-flops que tem, né? Mas a gente normalmente inicializa a contagem com tudo zerado. E aí eu já mandei muito, porque eu já peguei meu primeiro estágio. Meu primeiro estado, já tá bom. Queria eu estar pegando meu primeiro estágio. Depois, a gente segue do estado A para o estado B, em que a gente caracteriza o número 2 em binário. A gente segue para o terceiro estado, que é o estado C, em que a gente caracteriza o número 4 em binário. Por fim, a gente chega no último estado, que é o estado D, que a gente caracteriza 6 em binário, e a gente repete esse ciclo até acabar a nossa simulação, tá? Assim, sem entrar em detalhes, mas assim, pegando apenas pedaços que são importantes, como a gente tem 3 bits que caracterizam os estados, né, as saídas de cada estado no caso, a gente vai ter que fazer a utilização de 3 flip-flops para poder realizar essa contagem. Eu particularmente assim, porque eu só tinha de exemplo no meu caderno, nas minhas anotações, eu só tinha de exemplo um contador síncrono, então eu fui lá e meti um contador síncrono antes de falar sobre contadores síncronos, né, porque eu sou muito esperta. Isso me deu o maior problema no relatório, e provavelmente esse relatório vai ser o pior relatório que eu fiz até agora. Mas a gente vai ter disponibilidade de três relatórios. Ai, puta que pariu, gente. A gente vai ter disponibilidade de 3 flip-flops que vão estar interligados por uma mesma entrada clock, ou seja, uma mesma entrada que habilita o seu funcionamento, sendo esses flip-flops do tipo JK, porque... Não, mentira! Era flip-flop do tipo D, mentira. Eu resolvi fazer flip-flop do tipo D, por quê? Porque se vocês forem olhar aqui no meu relatório, ó que bonitos, mundinho de Duda Lero Lero. Se vocês forem ver aqui no meu relatório... Gente, cacete, cadê o negócio? Ah, tá. Achei. Porque era o exemplo que eu tinha, óbvio. E também porque quando a gente vai montar a tabela verdade desse circuito, fica muito mais simples, porque a tabela do próximo estado é a tabela das equações de entrada. Então ficou easy peasy, lemon squeezy, que gringa. Pra poder elaborar a tabela... Não só a tabela verdade, como também as equações de entradas que vão caracterizar esse circuito. Então, a gente estava lá no estado 000, ele pulou para o estado 010. E como que a gente faz a análise dessa transição de estados, né? Aqui, a gente tinha essa saída Q2 que estava em 0 e ela passou, quando ela mudou de estado, ela continuou em 0. Então, isso quer dizer que a entrada do flip-flop dessa saída aqui, ou seja, esse flip-flop 2 aqui, que a gente conta assim, 0, 1, 2, né? A entrada desse flip-flop, ela
tem que ser caracterizada por 0, por quê? Porque flip-flops tipo D, quando você tem uma entrada 0, a saída vai ser 0, quando você tem uma entrada 1, a saída vai ser 1. E é exatamente isso que acontece aqui. Quando a minha entrada, eu tinha uma saída que era 0 e a saída mudou para 0, então isso quer dizer que eu inseri uma entrada que era 0. Quando eu tinha uma entrada que era 0 e passou para 1, então isso quer dizer que desse estado para esse estado, nessa transição aqui, a minha entrada deixou de ser a entrada que era antes e passou a ser 1. Por quê? Porque a saída mudou de 0, mudou daquilo que ela era para 1. Então, a entrada desse flip-flop aqui, durante essa transição de estado, vai ser 1. E o mesmo acontece aqui para essa saída 0. Eu tinha um 0 antes na saída e eu obtive um resultado 0 no estado em que eu estou agora, ou seja, no próximo estado, né? No estado que estamos analisando, no caso. Como a gente fez uma transição de 0 para 0, isso quer dizer que a minha entrada era 0. Por quê? Porque eu tinha uma entrada 0, eu tinha uma saída 0, eu inseri uma entrada 0, e isso fez com que o circuito fosse para o estado 0, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E assim a gente obtém as equações de entrada da onde? Entrada dos flip-flops, que vão caracterizar essas mudanças de estado, tá? O mesmo acontece para essa transição de estados aqui, para essa transição de estados e para essa transição de estados, porque eu estou tentando ser sucinta nesse vídeo, porque senão eu ia explicar um por um. E a gente chega nesse monstro aqui, desse tamanho. Ai, meu, eu esqueci que... eu esqueci que eu não cheguei o circuito pro lado. Peraí. É pra ficar centralizado, cara. Para estar centralizado. Save. Pronto. A gente chega nesse negócio. Esse trem grande aqui. Na verdade, por quê? Porque depois que você realiza... Gente, eu não sei se o barulho tá interferindo. Depois, se alguém tiver saco de ver esse vídeo inteiro, me avisa se o barulho de chuva interfere. Que é assim, eu vou ter que me arrumar pro próximo semestre pra poder ficar abafando o áudio. E etc. Depois de fazer aquela tabela verdade e fazer com que essas equações de entrada gerem essas saídas aqui, que relacionam as saídas de cada flip-flop com determinadas entradas dos flip-flops, né? A gente vai ter esse circuito sequencial misturado com o circuito combinacional que gera entradas para poder caracterizar saídas que vão se interligar e vão fazer a festa da salsicha, como diria o Luca, né? Esse circuito aqui, ele é o circuito que a gente encontrou para poder caracterizar a entrada D2. Se você for ver no meu relatório, é esse negoção aqui, tá? Muita conta, não vou explicar, mas se você quiser eu posso disponibilizar o link do meu relatório, tá? Tá no overleaf. Essa aqui é a entrada singular, que caracteriza o circuito, a entrada D1, como vocês podem ver aqui. Eu tenho um mouse aqui, por que eu não tô usando o mouse? Caracteriza a entrada D... Ui! Essa entrada... Ai, meu Deus do céu! Essa entrada aqui, D1. E como vocês podem ver aqui, que todas as entradas D0 é o bit menos significativo. Todas as entradas D0 era tudo 0, então... Zerrou, tá bom? E aí a gente inicializa ele com 0. E a partir daqui a mágica acontece, cara. Porque eu escolhi fazer, eu já contei, né? Eu escolhi fazer esse circuito de modo, como um circuito síncrono, para poder me poupar dor de cabeça de ter que ficar consertando erro lógico, que é causado pelos circuitos assíncronos, né? Por conta do atraso de propagação, por conta do aumento da frequência devido ao tempo estimado de cada período, etc, etc, etc. Então, não tem muito mistério, né? Assim, essa entrada, coloque aqui, que caracteriza cada uma das entradas. A gente tem as saídas mostrando funções, esqueci de mostrar o funcionamento. Tá aqui, ó, zerei tudo, 0, 2, 4, 6, zerou de novo. É porque tem que olhar de cá pra cá, pra poder ver os números em binário. 0, 2, 4, 6. Beleza? Funciona, eu juro. E a gente também foi solicitado a nós para poder analisar esses picos aqui de... Eu chamo de pico porque meninos sem criatividade.com, né? Mas foi solicitado para a gente poder analisar esses picos aqui para ver se tinha algum estado intermediário. Só que, assim, como eu acabei de explicar que eu tinha feito o circuito de tal maneira que ele se dá por um circuito síncrono, né? É bem difícil da gente ter erros, da gente ter o que a gente chama de estados transitórios, né? Esses
erros lógicos momentâneos aqui, porque a gente está trabalhando com um circuito síncrono um contador síncrono, ele é majoritariamente caracterizado pela sua minimização de estados transitórios. Então, se vocês forem meter um diagrama aqui, ou reza a lenda que eu ainda tenho um salvo, quer ver? Ah, tinha mesmo. Aqui, ó. Ai, perdão, gente, tô meio doente. Aí, se você for meter aqui, ó, as saídas vão estar caracterizadas aqui, né? Bonitinha, fica em 0, fica em 2, fica em 4, fica em 6, volta pra 0 de novo. E se vocês forem ver aqui... Ai, eu esqueci que eu tava mexendo com o cursor e que o cursor não dá pra ver nada. Se vocês forem ver aqui, essas saídas que eu chamei de pico, que captam aí os estados dos flip-flops, né? Que eu não expliquei direitinho, mas se você for esperto bastante, você vai entender que isso aqui é um circuito é um circuito combinacional que capta estados, que capta determinados valores e apresenta eles aqui, né? Eu já expliquei isso em vários outros vídeos, se você quiser conferir. Os outros vídeos estão sempre mais bem explicados. É porque eu tô morrendo agora nesse fim de semestre, porque eu tô frouxa, tá? Mas, devido a essa combinação que eu fiz desse circuito combinacional, a gente tem aqui só a presença dos estados que eu queria, né? A gente tem só a presença dos estados 0, 2, 4 e 6, porque é aquilo que eu tinha falado, eu tô trabalhando com um circuito sequencial síncrono, e esses circuitos, pelo fato de eles... a sua entrada clock ser dada por um mesmo sinal, né, por uma mesma entrada, ou seja, por uma mesma frequência, ela não faz aquele efeito cascata que circuitos assíncronos fazem, que contadores assíncronos fazem, isso minimiza a ocorrência de estados transitórios, porque não tem esse atraso de propagação de esse flip-flop gerar um resultado que aí sim vai ser propagado para cá, e aí você tem que gerar um resultado aqui, e a gente acaba não tendo esse atraso, tá bom? Vamos ver se eu conseguir deixar esse vídeo ser bem sucinto, né? Espero que vocês tenham gostado e infelizmente a explicação vai deixar aí a desejar. Mas caso vocês queiram saber mais, eu não recomendo ler meu relatório, pra falar a verdade, porque esse foi muito mal escrito. Recomendo ver as aulas da professora Carla e do professor Mandelli, tá? Um beijão, fiquem bem e bebam água.